Chegando com fome. Tá aqui já, rapaz? Mas já chegou o homem? Ó, tá aqui com a gente já. O novo treinador do Corinthians. Sim, Vanderlei Luxemburgo. Fumaça branca. É a carinha do Zé Elias. Você sabe que tem uma fã de esportes, a Paulinha lá de Osasco? Ela tava louca pra que a gente falasse esse negócio de treinador do Corinthians, quem vem, quem não vem, como é que é, vai decidir, não vai decidir, tá acompanhando. Tá aí, Paulinho. Tá aqui, ó. Pronto. É esse. Gostou ou não gostou? A cara de déjà vu aí. Olha aí, ó. Luas, Timão, Zé. Hã? Só aí, essa liga deu certo, hein? Essa liga foi boa. É que tem um tempinho já que deu certo. É que foi ali no final dos anos 90, né? Tem muita gente que nos assiste que não era nem nascido. Hein? Não era nem nascido. Eu senti um certo desdém da sua parte, ô Pedro. Você olhou ali e falou, nos anos 90, acho que eu tenho o maior respeito pelo Vanderlei Luxemburgo. Só o Corinthians... Mas ele sabe pra onde ele tá indo? Ele sabe que tá indo pro Corinthians. Sabe. Não, o Corinthians sabe pra onde tá indo? O Corinthians? Peraí. O Corinthians, aí é uma outra conversa. Aí é uma outra conversa, a gente falou do Duílio, né? Era o Lázaro, não dá, traz o Cuca, não sei o quê. Aí agora eu vou tentar o Lucha, não é o Lucha. Agora eu vou colocar o Roger Machado. Mano, Vojvoda. Quantos caras estavam na frente? Acho que o Vojvoda dessa vez não foi chamado, não. Foi só a gente que falou aqui, se especulou e tal, mas acho que foi o Mano ali. Foi Tite, Mano, Roger e Lucha. Então ele é o plano D. Sim, D. Olha. Agora é preocupante, muita gente dizendo não. Muita gente dizendo não. E muito curiosa a situação do Roger Machado. Muito curiosa a situação do Roger Machado. Tipo, o nome vai se encaminhar e tá, mas tem uma grita aqui, hein? Ih, acho que o torcedor não quer. Então é melhor não trazer. Então não vamos trazer o Roger Machado. Essa grita importa, então. Oi? Essa grita importa. A grita para o Roger Machado importa. A grita para o Cuca não importava. É aí que você quer chegar? Eu não. Foi de não, acompanhando. É o meu. Eu não preciso nem falar. É o meu raciocínio também. Porque o Cuca só saiu porque ele pediu para sair, porque o Duílio ia continuar com ele lá. Eu acho que o mais impressionante é a falta de convicção. Eu acho que eu vou nesse, mas o pessoal não gostou. Mas se você está indo, quem tem que saber? Se você acredita no projeto, no que você quer, no treinador que você está buscando, no ideal para o time, você não precisa se pautar. Gritaria em rede social sempre vai ter pro Lucha, só não teria pro Tite. Vai ter pro Lucha, vai ter pro Roger, vai ter para um plano E, já o D, né? Vai ter pro plano E. Então, assim, é muita falta de convicção para um Corinthians, que a gente já vem falando aqui há alguns dias, né? Desde o início da história do Cuca, a gente já vem falando, é um Corinthians com muito pouca convicção do que quer, do que pensa para o seu departamento de futebol. E agora eu acho que o plano D virou um plano que pode resolver rapidinho, me dá menos dor de cabeça, talvez me entregue ali a curto prazo, até porque não é mais projeto, o Corinthians não sabe o que é projeto. Até porque não sabe se o Duílio vai permanecer, né? Exatamente. Então, é uma contratação, assim, maior respeito pela história do Luxemburgo. Acho que os trabalhos dele recentes carregam mais perguntas do que respostas. Acho que ele teve um bom momento no Vasco ali em 19. E no Palmeiras? Aquela transição do Palmeiras 20 ali antes da chegada do Abel, era ele ali, né? Tentou, que ele puxa muito para si a questão de eu lancei alguns jovens. Mas não mentiu também, né? É um Luxemburgo que a gente não sabe nos últimos tempos o que ele é. Se ele é um treinador se atualizando e buscando uma vaga no mercado, se ele já tinha meio que desistido, largado um pouco, se pintar alguma coisa eu vou ver. Então, assim, talvez até combine com a falta de convicção do Corinthians. O famoso é o que restou, é o que deu, foi o que sobrou. Mas o que sobrou para o Corinthians é muito pouco. O Corinthians é muito grande para ficar com o que sobrou. A gente vê aquela imagem, a gente até brincava que foi o Luxemburgo da época de 90, final da década de 90, início do século, você trazer um Luxemburgo era um outro peso, era uma outra conversa. Talvez até a primeira década ali. Hoje, você ir buscar um Luxemburgo que você não sabe se está no mercado, se não está, o que está fazendo, é uma sensação de o que restou para um clube completamente perdido, sem rumo, e que eu nem sei se sabe o que é com o Luxemburgo. Se quer simplesmente só um nome ali para tentar trocar um pouco o foco, porque o Luxemburgo ele tem disso. O Luxemburgo ele vai atrair, ele vai puxar para ele esse foco, esse holofote, ele vai dominar no peito, tentar blindar um pouco ali o grupo, tentar ser um pouco mais essa caixa que talvez nem Duílio tenha nesse momento. Agora, só para isso eu acho que é muito pouco para um não projeto de futebol que o Corinthians segue sem ter aqui. Vamos lá, Bubu. Se falou então no Mano, o Tite obviamente, então vamos para os outros. Se falou no Mano, se falou no Roger Machado e pintou o Luxemburgo. Eu li que pelo menos sondagem também teve com o Vojvoda. Tudo bem. De nome especulado, sondado. Era o... Não vou dizer o pior, mas era a última opção mesmo? Teria sido sua última opção também? Não, última opção não. Sempre tem opções piores, né? Sempre tem opções melhores. Não, mas das que foram colocadas na mesa.
Eu acho assim, ó... por exemplo, eu sou muito fã do Mourinho, né? Eu gosto muito do Mourinho. Gosto muito do Ancelotti. São 2 técnicos veteranos, muito vitoriosos, mas que a gente vê aqui e acolá o pessoal aposentando a carreira desses caras. Aí, o Ancelotti tá no Everton, aí tá no Napoli, tá vendo? Lá já não é mais técnico de ponta e tal. Aí ele volta pro Real Madrid, onde ele tinha feito um belo trabalho, passa a ganhar quase que tudo praticamente com o Real Madrid. Tá vendo? O Ancelotti é um gênio. Cara... Pode pegar o exemplo do Filipão aqui. Então o Mourinho, as pessoas não, porque o Mourinho não sei o que, tá? O Mourinho vai, ele foi pro Tottenham, vai pra Roma. No Tottenham ele levou o time pra uma final da Copa da Liga, demitiram ele na semana da final. E ele ganhou um título com a Roma, que não é fácil. O primeiro título internacional oficial da Roma, que foi a Conference, e já está na semifinal da Liga Europa com ela. Pois é. Aí, não, o Mourinho tá vivo ainda. Acho que ele ainda tem lenha para queimar, ainda é brilhante treinador, mestre de tática, tal, não sei o quê. Então, o técnico, para mim, a idade avançada não é problema. Muitas vezes, inclusive, é solução. A experiência do cara, o comando que tem. O que foi campeão com a Espanha... Del Bosque? Del Bosque? Del Bosque. Quantos anos ele tinha, né? O Del Bosque começou a carreira... Eu lembro no Mundial 2000 aqui, que o Corinthians ganhou, eu cobri o Real Madrid na fase de grupos, depois eu cobri o Corinthians na final. Aí era o começo do Del Bosque, né? Ele demorou para a carreira de treinador. Mas quer dizer assim, então, o fato de ele ser um técnico da velha guarda, ter uma idade avançada e tal, para mim isso não é problema. A experiência que ele tem acumulado no futebol, o currículo dele. Ele foi o último título dele... relevante para muita gente não é, para outras é sim, ele ganhou o Paulista em cima do Corinthians, né? Foi o final de 2020, Palmeiras e Corinthians, ele foi campeão. Mas aquele time do Palmeiras poderia jogar mais, o Luxemburgo não conseguiu extrair sempre muita essa coisa. sensação. Mas o Palmeiras ficou muito tempo sem ganhar o Campeonato Paulista, né? Ele tinha vencido, engraçado, né? Desde o início da fila em 76, o Palmeiras só ganhava a Paulista com o Luxemburgo, ganhou em 93, 94, 96, 2008 e 2020. Foi ganhar agora, voltar a ganhar agora com o Abel. Não, assim, então, o currículo dele é impressionante. Tem uma lacuna que eu acho importante, que é título internacional por clubes. Se pegar muitos técnicos muito abaixo na história do Luxemburgo, ganharam Libertadores, Copa Comebol, Sul-Americana, Mercosul, Mundial de Clubes e tal, e o Luxa não conseguiu isso. E mesmo tendo, durante boa parte da carreira dele, times poderosos. Times com poder de investimento, patrocinadores fortes, ele tinha esse trauma internacional. Chegou a ser semifinalista de Ele ganhou com a seleção brasileira uma Copa América em 99, mas foi uma Copa América esvaziada, foi no Paraguai. O Brasil chegou na final ganhando do Uruguai, que era meio que um time sub-20. Foi uma Copa América muito esvaziada, ali ele conseguiu vencer. E o Brasil tinha um timaço também, né? Então, assim, acho que todo mundo já sabe as coisas boas e as coisas ruins do Luxemburgo. Eu acho que para esse momento... Muita gente fala assim, poxa, o Corinthians perdeu o timing. Poderia ter pegado o Dorival, que está no São Paulo. Assim, se o Dorival vai para o Corinthians e o Luxemburgo vai para o Corinthians, será que tem tanta diferença assim? O currículo do Luxemburgo é muito mais pesado do que o currículo do Dorival. Só que o Dorival currículo do Luxemburgo está baseado em coisas que estão mais lá atrás do que no currículo do Dorival. O Dorival é o atual ainda campeão da Libertadores e da Copa do Brasil. Tem o presente, tem tal. Mas assim... O elenco vai ser o mesmo. O Duílio, pra mim, parece já meio fim de feira, sabe? Já fim de gestão, sabe? O cara já tá vendo tanto problema, tanta crítica, tanta porrada, tanto protesto. Eu falo, quer saber? Não vejo a hora de acabar o ano, voltar para minhas coisas, minha vida pessoal, tal. Deixa essa bucha para outro. Então, assim, eu não vejo como... Eu tô vendo aqui uma repercussão, né, negativa de algumas pessoas, né? Achando que, não, é retrocesso, não tem como extrair nada. Eu quero ver, vou pagar para ver. Vamos ver. Se ele tiver sucesso, levar o Corinthians a algum... O Corinthians não tem nenhum título nessa década. O último título do Corinthians é em 2019, Sim. Certo? Estadual. Né? Então o Corinthians já está há algum tempinho também sem título. Se ele ganhar alguma coisa, né? Aí eu quero ver se vão... não, o Luxemburgo voltou, está atualizado. O Filipão estava nessa barca, Sim. De técnico ultrapassado. Ele volta para o Palmeiras sem o Murtosa como auxiliar, com o Paulo Turra, Sim. Que agora é treinador. Então, por mais que o Filipão não estivesse tanto atualizado, mas ele botou um cara lá, um parceiro... Tinha que o quê? Seu plano A. Então, quem que é? Tem a comissão técnica? Quem que vai ser Depende. O auxiliar dele? Não sabemos ainda. O Copertino não é mais. O Copertino está na Arábia. Exato. Então, o Copertino era um cara que estava, digamos assim, atualizado. Era o cara que era a sustentação dos últimos trabalhos dele. Então, precisa ver quem... E o Luxemburgo foi um cara meio que pioneiro, ele se diz assim, dessa forma no futebol brasileiro, dessas megas... Vanguarda. Comissões técnicas muito grandes, né? Sim. Que leva todo mundo, um pacote ali, todo tipo de profissional envolvido e tal. Hoje também, você quando aponta... Essa é uma opinião muito minha, assim.
cada vez mais o trabalho do técnico ele é muito compartilhado, dividido. A comissão, é importante você ver quem que é a comissão técnica. O Lázaro vai estar lá, ele vai ajudar, vai auxiliar, vai ser aproveitado. Quem que o Luxemburgo está trazendo? Tem as brincadeiras, caixa de areia do Melo, né, tal. Eu acho essa questão da idade não é nenhuma questão da idade. Se você parar para ver, o Tite tem uma certa idade. Se você parar para ver, não é uma questão de idade. O que eu acho o Luxemburgo não estava no radar como uma primeira opção. Então, toda essa história, esse valor, os bons... Não foram levados em consideração na busca do Duílio. O Duílio pensou no Tite, o Duílio pensou no Mano, o Duílio pensou no Roger. Aí quando ele foi começando a ficar sem opção, terça-feira já vai ter que ser o Lázaro, né? Porque o Danilo não pode assinar súmula na Comebol, quando tem a licença própria. Quando ele foi ficando sem opção, o Luxemburgo, não é a história do Luxemburgo, mas a figura do plano D é uma coisa melhor, é o que restou. É quem vai topar. Não é que o Luxemburgo não pode vir a dar certo. A gente não pode bater martelo nenhum. Tem gente que fala que, você lembra, no Vasco... Só que a sinalização do Duílio eu não pensei no Luxa como A, como B, como C, pensei na sexta, mudei de ideia. Era o que tinha pra hoje. Exato. Era o que tinha pra hoje. O Luxa chega com isso aí. Então, acabou. Vamos pro break, que a gente tem que falar do Fluminense já na sequência com o Rafael Marques, tá pedindo passagem, né? Vai trabalhar. Tem gente que elogia o Luxa no Vasco e no Cruzeiro recente. Impediu a queda pra Série C do Cruzeiro e no Vasco.